Então, assim, a partir de agora, o grego podia escolher sua própria religião. Eu até não segui religião nenhuma. Isso era uma opção dele a partir de agora, né? Então, assim, mas a pergunta que ficaria no ar: como ser feliz? O grego responderia: ser livre. E a pergunta é: o que é ser livre? Bom, e para você ser livre, você tem que buscar a felicidade interior, ou seja, uma serenidade na alma. E aí é que entra essas concepções de várias escolas que a gente vai falar aqui, para saber o que é ser feliz. Então, assim, o que acontece? Com ali esse novo momento histórico, muitos grupos pequenos começam a surgir, criando uma filosofia muito própria, né? Um deles, por exemplo, né, é o cinismo. O cinismo, que foi um movimento assim marcadamente grego, tem como figura principal o Diógenes de Sinope, que faz total referência àquilo que o Carlos falou no começo do Chaves. Para quem não sabe, a figura do Chaves, né, o protagonista do programa de televisão com o mesmo nome, ele foi muito inspirado no Diógenes, né? O Diógenes vinha de uma família rica, foi deserdado, expulso da sociedade, basicamente renegado a todas as pompas e regalias da vida que ele tinha. Então ele passou a assumir uma filosofia de vida. Olha como é diferente aqui, é interessante notar isso. Enquanto Platão e o Aristóteles, eles tinham escolas de filosofia, eles se dedicavam a fazer abstrações, o Diógenes é um dos filósofos dessa época que negava isso aí. Riqueza, fama, reputação, isso são abstrações que não fazem sentido. A gente tem que viver o que é de mais natural do ser humano. Então o Diógenes abriu mão disso tudo: profissão, reputação, carreira, linhagem, hereditariedade, e passou a simplesmente viver na natureza, vivendo com o mínimo que ele precisava para poder sobreviver, e aprendeu a valorizar as pequenas coisas que ele encontrava na sua vida. Então acontecia dele passar por algumas situações bastante vexaminosas, como por exemplo, não conter as suas necessidades fisiológicas e fazer na rua mesmo, mas ele encarava isso como todas, absolutamente todas. Não, mas absolutamente todas. Simplesmente porque aquilo ali lhe dava prazer na hora e não tinha razão nenhuma para ele segurar. Afinal, na cabeça dele, o que fazia com que ele fizesse isso no ambiente privado era uma regra, uma norma social, e isso para ele era completamente fajuto, né? Tem uma anedota assim, são assim pequenas histórias, pouco todos esses filósofos, mas eu acho que o Diógenes é interessante pra gente começar porque ele mostra muito essa questão da filosofia prática. Alexandre, né, o Alexandre que a gente comentou, chegou na cidade onde ele estava, e ele estava deitado no chão olhando para o sol, e o Alexandre chegou na frente dele, tampou o sol, fez uma sombra e falou: olha, eu sou o imperador que domina tudo, né, todas essas regiões, e você pode pedir o que você quiser que eu lhe dou, né? Se quiser pode pedir o meu império inteiro que ele será seu. E o Diógenes virou, né, o Alexandre conhecia a fama do Diógenes, e o Diógenes virou e falou: então, eu preciso que você saia da frente do sol, porque você está tampando a minha visão, né? E basicamente era só isso que ele queria naquele momento. Como é que é a frase? Não tires de mim, não tires aquilo que você não pode me dar. Exatamente, era exatamente essa frase do... Mas assim, o Diógenes o cinismo como um todo, né, foi um movimento assim que teve muita influência, mas eu acho interessante falar dele pra gente começar, porque ele mostra muito como que é um pensamento diferente, né? Não é exatamente aquilo que a gente estava acostumado, agora é uma filosofia prática, é uma filosofia que acontece ali no dia a dia, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o cinismo. Uma pessoa cínica, você é cínico, mas não é nesse sentido, não. Nesse sentido é outra coisa. Você iniciou falando sobre Diógenes e Chaves. É uma coisa interessante a gente falar, porque esse tipo de filosofia que a gente está vendo aqui agora é uma filosofia que o primeiro passo
para perceber o ser feliz, né, tá aí. Não é no ter, não depende do ter, depende do ser. Depende da sua atitude individual, né, consigo mesmo, né, a sua natureza humana. Sobre Diógenes e o Chaves, né? Porque não há muito, há uma certa história, né, sobre isso do roteiro de Chaves. Se você for parar para analisar, cada personagem ele contém um pecado capital, preguiça, gula, ira, enfim. E o Chaves não tem. Chaves é tido como burro, né? Mas você percebe que Chaves é o único ali personagem que é livre. Ele tá dentro do barril, você sabe onde é que ele vai estar. Ele brinca, ele faz. Ele é o cara que inicia muitas vezes o programa. E vai lembrar que Diógenes estava dentro de um barril, junto com os cachorros. É aí que ele era a filosofia cínica, é chamada filosofia do cachorro, né? Porque dizem que Diógenes era um Sócrates enlouquecido. O que Diógenes fez? A filosofia dele era a sua filosofia interna, a sua filosofia da atitude, né? A ideia era que a natureza em si, suas necessidades te davam tudo o que você precisa, né? Você não precisava ficar focado nas abstrações sociais. Isso aí é como você bem falou, era colocado como uma coisa que era imposta a nós. Então ele não queria fazer isso. Então o que acontece? Diógenes, ele tenta trazer para a filosofia esse autodomínio, esse autodomínio do seu corpo, o desprezo por qualquer consideração social e, além do mais, uma filosofia da atitude, né? Então, olha só, aproveitando que a gente usou algumas anedotas, né? Eu vou falar da próxima escola usando uma outra anedota, porque isso mostra muito o caráter prático que a gente está mostrando. Existia um filósofo chamado Pirro, na Grécia clássica, né? Na Grécia do período helenístico, melhor dizendo. E ele tinha um mestre, né, muito comum, né? Os filósofos teriam um mestre que eles seguem. E ele viu o mestre dele entalado dentro de um buraco, né? Ele estava com a cabeça dentro de um buraco, entalado, e não conseguia sair. E o mestre dele já era velho, já, né? E o Pirro simplesmente passou pelo velho, pelo seu mestre, e simplesmente não fez nada. Ele passou indiferente ao velho. E as pessoas depois acabaram socorrendo, né, o senhor, o mestre do Pirro, e ficaram indignadas com o Pirro. Disseram: olha, mas por que você viu o seu mestre ali dentro do buraco e não fez nada para ajudar ele? E o Pirro simplesmente respondeu: olha, eu não tinha razões nenhuma para ter claro para mim de que ele precisava de ajuda, né? Eu não tinha razões suficientes para acreditar que ele precisava de ajuda. O fato de ele estar num buraco não quer dizer que ele precisa de ajuda. Ele não pediu por ajuda em momento nenhum, né? E nesse momento o mestre de Pirro o aplaudiu, né? Porque isso mostra a verdadeira essência do ceticismo, que é outra palavra que a gente conhece muito no dia a dia, né? Ceticismo tá crítica, está relacionado a uma série de noções, assim como o cinismo, né? A pessoa cínica, ou a pessoa cética, às vezes são termos que a gente usa com sentido hoje, mas não é o mesmo sentido do período que elas surgiram, né? Da sua origem. Então, essa anedota, apesar de mostrar um pouco assim, ter um aspecto pejorativo, ela mostra muito a essência do que é o ceticismo, né? A perspectiva, a posição de que às vezes a gente tem que parar para pensar que a gente não tem razão suficiente para acreditar no que a gente acredita. Mas e aí, Carlos, o que você acha sobre essa corrente do ceticismo? Bom, para começar, como a busca está sendo da ataraxia, da felicidade, né, em cada um aqui, o que acontece o ceticismo, ele iria buscar a felicidade quando a gente não se agonia tanto para ter verdades absolutas e entender que nem sempre, nem todos os temas, né, nós teremos essa verdade, e isso não é problema nenhum, né? Isso não é problema nenhum, né? Pode-se dizer que o ser humano muitas vezes ele não é capaz de alcançar certas
certezas. E isso é tranquilo, né? Como você bem falou, né? Essa filosofia, é aí que eu vou perguntar, né? Essa filosofia é tida como a filosofia dos ateus. Se o cara é muito cético, o cara é ateu. Se o cara é muito cético, o cara não acredita em nada. Não é isso. A pergunta que a filosofia cética faz é: nós podemos alcançar a verdade? O ser humano é capaz de alcançar a verdade? Quais critérios existem para a verdade, né? E a partir daí, que quando você faz essa pergunta, né? E quando também você você entende a sua limitação humana diante disso, você fica em paz, né? E é como se fosse, você nem precisa ficar desesperado com a filosofia do ceticismo, e também você não precisa nem de consolo, basta você entender.